Professor, então, se isso aqui não é verbo transitivo direto, isso é o quê? Isso é verbo intransitivo. Se eu só tenho o sujeito e o verbo, para ser verbo transitivo direto, teria que ter o quê? O objeto direto. Então vamos guardar isso aí. Todo verbo que tiver cara de transitivo direto, ó, esse verbo que tem cara de transitivo direto mais se, ele tem sujeito. Ele não tem sujeito indeterminado. Então, quando eu falo assim, olha, abriu-se nova vaga. Ó, tem cara de verbo transitivo direto. Abriu-se. O quê? Mas eu falei. Você pensa que é objeto direto, mas o que está aqui é o sujeito. Nova vaga foi aberta. Sujeito singular, verbo singular. Por exemplo, quando eu tenho isso, ó, discutiram-se os projetos. Ao dizer discutiram-se os projetos, tem cara de transitivo direto, ó. Discutiram-se o quê? Só que então isso vai ser não o objeto direto, mas o sujeito. Motivo: os projetos foram discutidos. Eu quero que você não erre isso na sua prova. Encontrou um verbo com a partícula se, opa, aquele cara falou isso com a gente. Não deixe de estudar esse caso quando você for fazer a sua revisão de concordância verbal. No meu livro, que será distribuído para os alunos que forem fazer o curso nos dias 16, 17 e 18, eu tenho essa regra especificada, vou mostrar para vocês aqui, ó. O livro é esse, ó. Vocês vão receber um livro como esse, com a coleção, com todo o conteúdo. Ele é um curso, um livro feito especificamente para a coleção de tribunais, não só o TJ, mas outros tribunais também. E esse livro, ele tem a parte teórica, tem questões comentadas e tem questões propostas. Então, procure no capítulo de concordância, onde estiver escrito assim, verbos mais se. Eu já estou dando uma palhinha para vocês aqui, tá bom? Vamos voltar aqui a questão comigo, por favor. Quando está dizendo, as nações pobres propôs-se, quem propõe, propõe alguma coisa. O quê? Ele tem cara de verbo transitivo direto. Então, uma ajuda não é o objeto direto. Uma ajuda, pelo que eu disse, é o sujeito. Sujeito singular, verbo singular. A letra C está correta. Letra D. Olha que outro verbo com a partícula se. Deveram-se, né? Então, uma coisa se deve à outra. Deveram-se às manobras de desconversas. Você está vendo esse ascraseado? O que você já aprendeu? Que o acraseado é a mistura do artigo a com a preposição a. Se o termo é preposicionado, ele não pode ser o sujeito da frase. Eu digo assim, eu estou aqui comentando uma questão. Eu não tem preposição. O câmera está filmando a minha aula. O câmera, não é do câmera, não é ao câmera. Então, termo preposicionado não é o sujeito. Então, isso não é sujeito. Mesmo estando no plural, não interessa, porque quem manda o verbo variar é o sujeito. Agora, essas manobras, isso aqui, a manobra deve-se a algo é que se deve a isso. Qual é o algo a que se deve a isso? O algo a que se deve a isso é isso aqui, ó. O impasse é que se deveu às manobras. Isso se deve a isso. A questão 1, ela é a letra D de dado. E observe que isso confirma uma coisa que eu disse há pouco. O verbo com a partícula se, nas questões de concordância, costuma ser atrelado à resposta. Só que antes de nós fecharmos aqui a nossa questão, vou voltar à letra E, eu falei o verbo com cara de transitivo direto. Agora veja isso aqui, olha. Precisa-se de outro
funcionário. Mesma coisa, eu tenho um verbo com a partícula se. Provavelmente vocês já ouviram um dia que alguém precisa de um funcionário, mas eu não sei quem é. E agora, eu não falo mais precisa-se o quê. Se a pessoa precisa, ela precisa de algo. Então, esse é um verbo transitivo indireto, porque ele é um verbo preposicionado, precisa de. Portanto, isso aqui é objeto indireto mesmo. Ou seja, nós não podemos dizer que isso aqui seja o sujeito, porque eu disse que sujeito não pode ser preposicionado. Mesmo que eu colocasse precisa-se de 2 funcionários, o que eu fiz aqui agora? Eu passei para o plural, mas eu passei para o plural foi o sujeito? Não. Olha a preposição aqui de novo. Isso continua sendo objeto indireto. Objeto indireto muda verbo? Não muda. Logo, se o verbo for transitivo indireto e for seguido da partícula se, atenção, hein? Ele não tem plural. Essa é a regra de ouro de concordância verbal. Verbos com a partícula se forem com cara de transitivo direto, o que você pensa que é o objeto direto é o sujeito. Sujeito singular, verbo singular. Sujeito plural, verbo plural. Se o verbo for transitivo indireto, ele é só singular. Necessita-se de apoiadores para o projeto. Recorreu-se aos juízes. Não tem plural. Não se esqueça disso. Estude concordância verbal, sim, e capriche nas concordâncias com o verbo ser. Letra E, para a gente fechar a questão. Sequer foi possível estabelecer um financiamento para os países pobres a quem coubesse adotar políticas de mitigação das emissões. Aí a pessoa vê aqui, por exemplo, coubesse e fala assim, ué, mas não são países? Pois é, só que cabe a esses países, esse quem retoma os países. Então, cabe a esses países o quê? Adotar políticas de mitigação das emissões. Esse verbo, ele inicia uma oração que é o sujeito desse verbo. Ó. Não cabe esclarecer isso agora. Quer dizer, esclarecer isso agora? Não cabe. Não cabe mandar os alunos para outra unidade. Mandar os alunos para outra unidade, isso não tem cabimento, isso não cabe. Logo, adotar políticas de mitigação, isso cabe a alguém. Então, o meu objetivo nessa primeira questão era falar, primeiro, concordância verbal é assunto de lei. Segundo, verbo com a partícula se é prioridade. Beleza? Muito bem. Questão 2. Um outro assunto muito comum, muito presente nas provas da Fundação Carlos Chagas é verbo. Eu tenho muitas questões de passar da voz ativa para a voz passiva. Eu tenho muitas questões de procurar qual é a correta correlação entre tempos e modos verbais. Eu tenho algumas questões de onde os verbos estão corretamente flexionados no seu modo e número, enfim, tem algumas delas. Qual é dos assuntos de verbo o mais frequente? Vozes verbais. Então, o assunto 2 que você pode estudar, verbo, capriche na questão de voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Olha a questão 2 aqui na tela comigo, por favor. Questão 2 de um concurso de analista judiciário do TRT do ano passado, 9ª região. A construção que não admite transposição para a voz passiva é: letra A, os que vivem na expectativa da felicidade absoluta. Letra B, os pensadores da antiguidade clássica deixaram-nos um tesouro. Letra C, sigamos as coisas próximas.